A intervenção artística é uma manifestação presente nas cidades. Ruas, praças e muros se tornam suporte de expressão que se contrapõe à segregação, à violência, ao racismo, ao individualismo e à exclusão social. Essa arte, inscrita nas praças, becos, vielas e túneis, traz à tona indignações e indagações que estão no centro das questões dos direitos humanos. É impossível fechar os olhos para elas. Vamos ver a reportagem. Então, hoje a gente vai realizar uma intervenção. A gente vai criar uma placa, uma placa de imã, escrito Bezerra Dá, para colocar na ponte Costa e Silva, que é uma ponte que a gente tem aqui em Brasília. O Brasil, seja no seu sistema educacional, seja por seus meios de comunicação, seja pelos seus monumentos, memoriais, toponímia, que são os nomes de locais públicos, deveria ter uma memória mais forte em relação a esse período. A ditadura brasileira perseguiu muitas pessoas. Ela torturou, ela matou, ela fez com que pessoas fossem desaparecidas, ela expulsou estudantes de universidades, ela tirou o emprego de muitas pessoas, ela acabou com sonhos, com expectativas de vida. Então, nós temos que aprender com essa experiência. Aprender como isso foi possível, como um governo legitimamente eleito, um governo democraticamente estabelecido, é derrubado por uma conspiração e esse golpe dura pelo menos 21 anos. É curioso pensar que o primeiro ato da ditadura militar brasileira, que começou no dia 1º de abril, o dia da mentira, foi retroagir a data do golpe para o dia 31, que é o dia que eles comemoram. Não só os torturados, não só as vítimas da violência militar daquela época foram anistiadas, mas também os torturadores, também os assassinos, também todos os crimes que foram cometidos em prol da República naquela época. Isso é uma coisa que, se não fosse uma política de Estado que a gente tem de sabotar a nossa educação, por exemplo, isso dificilmente seria aceitável em qualquer lugar que tivesse comida na mesa de todo mundo, que todo mundo soubesse e tivesse uma escola mínima para saber conhecer a história do seu país. Essa metranca aí é do caralho! A arte é uma expressão, a arte é uma reflexão, a arte é uma problematização de muito do que acontece no presente e aconteceu no passado. A arte é esse lugar, né, de criação que permite uma mobilização muito grande das pessoas. Um ser humano que não tem acesso à arte, não tem acesso à cultura, é um ser humano incompleto. É um ser humano que tem uma parte importante da sua subjetividade reprimida. Ok. Meu amigo Cauê. Aqui pode haver poesia. O que é isso aqui? Isso é uma máscara de stencil. É engraçado porque, assim, quando as pessoas vão... A gente teve que criar um nome pra gente, porque, assim, as pessoas falam, o cara é grafiteiro, ou é pichador. São duas técnicas de arte urbana reconhecidas.
Agora, o stencil, ele não tem um verbo, pelo menos em português, você não fala, vou stencilizar, não sei o quê. E também não é... Estenceiro, né? É, estenceiro. O cara é estenceiro. E também não é o que define mais a gente, porque o que a gente faz é uma pesquisa de técnicas e formas de expressão por meio da arte, da intervenção urbana no espaço público, né? Tem um movimento poético que também nos inspira, sim, que também é uma referência, que é a poesia concretista, né? Que ela se apropria do espaço branco da página como elemento de significado para compor um desenho ali. A gente também faz isso na medida em que existe a cidade e a gente está compondo esteticamente uma coisa que não necessariamente a pessoa vai ler de primeira, ela vai ver um desenho, uma imagem, aquela imagem pode chamar a primeira atenção e depois ela vai ler e vai ser chamada por aquele conteúdo também. Você começa a ver a cidade como tela, né? Como uma espaço... pele, né? Quase como uma pele. A gente está tatuando sobre essa pele Brasília da cidade. mais ainda, do concreto para o concreto. A gente chama né? também isso até de um carimbo, né? Sim, e lembra um pouco até essa questão burocrática. Patrícia Del Rey, você ia começar a falar sobre isso, desenvolve um pouco. Por que Brasília é um lugar tão propício para intervenção? Eu acho que tem 2 lugares, assim. Acho que Brasília é uma cidade, quem já teve a oportunidade de conhecer, é uma cidade planejada, é uma cidade coberta de monumentos brancos e de espaços vazios. Então, esse espaço, ele pede, eu acho que um pouco mais do nosso olhar e da nossa ação. Se Brasília foi criada lá atrás, né, assim, pouquíssimo tempo, 50 anos, o que é 50 anos? Né? A gente está no momento de recriar essa Brasília, de reinventar essa cidade. Como é que a gente transpõe isso para uma metrópole que já tem 1000 construções e reconstruções e poluições de todos os tipos e espécies como São Paulo? Eu acho que o mais bacana daqui é a possibilidade que você tem de pesquisar, de estudar, de conhecer um pouco mais sobre a linguagem de rua mesmo, porque assim, não tem nenhum lugar que vai ter escrito o manual de conduta do grafiteiro, nem um código de etiqueta que você vai seguir, entendeu? Então, é muito do observar, do tipo, eu atropelei o picho do cara, o cara também vai atropelar o meu, esse lugar aqui já é tradicionalmente ocupado por grafite, por pichação, por lambe-lambe, então eu sei que ali eu posso fazer alguma coisa. Eu escrevi em picho mesmo, num tapume de obra ali na Fradique Coutinho, escreva um poema. O lugar virou uma assembleia popular, sabe? Porque daí veio picho, veio canetão, veio canetinha, escrito a giz, pintado de várias técnicas, várias vozes, várias cores. A nossa intenção é que o leitor, a pessoa que vê o nosso poema, a nossa arte na rua, é que ele se aproprie da nossa arte. Por isso a gente não assina, porque dessa forma, como não tem o autor, ela pode, a própria pessoa vira o autor dessa frase. Facilita outros autores. Exatamente, ela se apropria da arte. A poesia é uma ferramenta de luta, é uma ferramenta política? Eu acho que Pode a poesia é um ato político. Espalhar a poesia na rua é o maior ato político que eu posso fazer nesse momento. Genial. E esse político é cotidiano, político é a definição das palavras, é um gesto político. E a poesia, ela trabalha com a definição das palavras, ela vai dizer o que é sonho, o que é vida, o que é arte, o que é poesia, o que é a noite, o dia, ou a luz, ou enfim. Ela vai tratar dessa definição de conceitos. Então, assim, por exemplo, se na época do Brasil colônia a escravidão era um direito do senhor feudal e hoje ela é um crime, é uma mudança de conceito dessa palavra, dessa prática. O trabalho desse coletivo aqui é super contemporâneo, mas a arte de rua não é uma expressão dos novos tempos, não. Na Grécia Antiga, por exemplo, já existiam cidadãos que percorriam o país cantando, declamando versos, muitos deles com muitos conteúdos ideológicos. Os grafites têm origem nos homens das cavernas, que registravam nas pedras o seu cotidiano. Num passado recente, já foi definido como violação, anarquia social, destruição moral, vandalismo puro e simples. Jean-Michel Basquiat, um artista de ascendência haitiana, nascido em Nova York, desmentiu tudo isso. Ele grafitou nos muros da cidade
suas preocupações com o genocídio, com a opressão e o racismo. Minha pergunta vai aqui para o CAA. Mesmo em cidades menores, como as do norte de Minas, a rua é o palco da luta? Nós já ocupamos espaço de um poceiro, né, que foi que desencadeou todo esse conflito lá da nossa comunidade. Mais de 60 pessoas foram para lá e nós, através de ocupação, nós retomamos nosso território. Não para habitação, porque é um território mais para preservação, é uma área de recarga. E quando a gente vê aqui a questão dos... Acho que a questão principal aqui é territórios. E assim, às vezes numa cidade pequena, se você tem mais dificuldade de não ser pego fazendo alguma coisa proibida, você também tem mais facilidade porque você sabe quem é o cara. Então, se você tem mais possibilidade de conseguir a autorização, por exemplo, para fazer se você conversa com um morador do lado. A Universidade de Montes Claros já deu autorização. Assim, posso fazer um grafite? Isso aqui é um poema, isso aqui é nosso trabalho, posso fazer na sua foto? O cara pode achar legal. A arte de rua é um convite democrático à reflexão e a enxergar o mundo ao nosso redor. Ela esfrega nas nossas caras as injustiças e nos desafia a pensar em perguntas que nem sempre queremos responder. Agora para a plateia, hein? Aqui o amigo de branco. Queria saber como que eles são vistos pelas autoridades, se tem algum apoio, esse passo vocês podem fazer, esse não, ou se vocês são vistos como pichadores mesmo, como que funciona isso nas cidades que tem a lei, né, que não pode? No caso de Brasília, Brasília é uma cidade tombada. Então, assim, a gente não tem autorização para realizar essas intervenções. Porém, nós realizamos essas intervenções de dia, aos olhos de quem passar, porque a gente acha que isso é um direito, como cidadão. E como habitante daquela cidade, eu acho que eu tenho o direito de interagir naquela cidade, porque eu acredito que o que a gente está fazendo é valorizando esse espaço, é criando um espaço de diálogo entre as pessoas que transitam aquela cidade. O papo tá bom, mas a gente ótimo. podia ouvir mais música, né? E por falar em ocupação das ruas, né? O ILU é um grupo que ocupa as ruas. Eu vou pedir para ocupar aqui o nosso espaço. Palco. Por favor, meninas. Lavadeira da beira do rio, me ensina a cantar, me ensina a cantar, me ensina a cantar, me ensina a cantar esse canto que é oração. Me ensina a rezar, me ensina a rezar, me ensina a rezar.